Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, desanimar, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Eu gosto de parar e explicar aqui, porque essa senhora, ela não pediu um favor, ela pediu o que era direito dela, porque justiça é você ter o que é direito seu, você dá ao outro o que é direito do outro, né? Não adianta eu chegar para o juiz e fazer uma petição muito bonita, entende? Senhor juiz, eu gostei tanto daquela casa e vim aqui reivindicá-la, não sei o quê. Mas qual é a fundamentação que eu vou ter? Quer dizer, qual é o direito que eu tenho? O que a lei fala a respeito daquilo? Não adianta, é a mesma coisa, somos nós. Nós temos que orar fundamentados no que Deus diz. E ir diante não do mau juiz, mas do bom juiz. Deus, a tua palavra diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Apareceu essa doença, apareceu essa enfermidade, eu não posso aceitá-la. Eu vim invocar o teu poder, a tua ajuda em nome de Jesus. E se não acontecer, quer dizer, eu não tiver resultado, eu insisto naquela oração. Deus, eu não vou mudar a minha oração, porque eu falei em nome de Jesus, porque eu agi de acordo com a tua palavra, porque a tua palavra diz que o Senhor toma conta dela para que ela seja cumprida. Aí você obtém. Então nós temos que aprender a orar de maneira bíblica, e ele está dizendo para nós aqui. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Quer dizer, hei de quebrar o galho dela, hei de fazer um favor para ela. Não, hei de dar o que é direito dela. Quer dizer, ele está falando do mau juiz, mas ele não é o mau juiz, ele é o bom juiz. Então a nossa oração, quando ela está dentro da palavra de Deus, você tem que ser constante, você tem que ser insistente, você tem que ficar ali em cima e não mudar. Mas nós mudamos, nós começamos a crer. Eu falo que o diabo não aparece de chifre com um garfo na mão. Alô, eu sou o diabo e eu estou fazendo você pensar assim, raciocinar assim. Não, ele faz você achar que é você mesmo, que é um raciocínio próprio, ou então até mesmo o próprio Deus está falando contigo: não, eu não quero lhe abençoar nisso, ou não é minha vontade. Eu lembro de um caso, eu não conhecia a pessoa, é claro, foi de um livro, e o pregador fala que tinha um homem que era um bom evangelista, um ganhador de almas, mas quando era cura divina ele tinha uma crítica, ele não aceitava sobre cura. Mas daquele negócio, né? Pimenta nos olhos dos outros é refém. Quando ele ficou doente, o que ele fez? Orou a Deus para ser curado, mas ele criticava a cura. Mas quando ele foi, ele disse: mas agora eu quero ser curado. Mas ele teve uma visão, que um ser espiritual disse para ele: a minha graça te basta. Citou a Bíblia, e ele aceitou como se fosse Jesus, e não orou mais. Comentou com alguns amigos que Deus já tinha revelado aquilo para ele, que ele não devia orar sobre cura, e ele foi embora. Aí o pregador que escreveu foi contar: mas quem foi Jesus que apareceu para ele? Não, Deus não pode contradizer a palavra dele. Como é que ele diz que pelas feridas dele fomos sarados, depois que não quero te curar, que a minha graça te basta? Quer dizer, o diabo é mestre. Você lembra que quando Jesus foi tentado, o diabo tentou usar a palavra. Ele disse, Jesus falou para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, você quer uma palavra que sai da boca de Deus? Vem cá comigo. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para não tropeçar em alguma pedra. Que ele tirou do contexto. Aí Jesus disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor, seu Deus. É muito sério o que estou passando para você. Você tem que ler a Bíblia, tem que ouvir a palavra de Deus, tem que se envolver e crescer na graça, porque você diz: mas do jeito que eu sou, Deus já me abençoou. Mas vai ter um dia que você vai ver que a falta de conhecimento bíblico, ou a falta de cultura bíblica, ou a falta de ler a Bíblia vai fazer muita falta para você. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que crescer nisso, em perseverar. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz.
quer dizer, aquele era injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que vamos ter essa fé? Quer dizer, quando ele se manifesta, você já saiu. O que é? Você já saiu do seu lugar, você não está mais na palavra. E ele se manifesta ali, quando você está na palavra dele. Foram 500 pessoas aproximadamente que viram o Senhor na ressurreição. Mas lá no Pentecoste, lá no cenáculo, estavam quantos? 120. 380 não ficaram. Muita gente não fica, quer dizer, a pessoa ora, mas não fica naquela oração. Então, quando ele se manifesta, cadê você? Você não está mais ali. Não, você tinha que ficar. E a Bíblia diz, o que há de vir, virá. Você não pode retroceder, quer dizer, não pode desanimar. Tem que ser constante. Veja o que Jesus fala ainda em Lucas, no capítulo 11, a respeito de Jesus também. O próprio Senhor Jesus falando a respeito dele. Mas fala para nós isso, capítulo 11. Você foi até um missionário que citou numa das reuniões. Versículo 5, tá? Desculpe. Versículo 5. E disse-lhes também, qual de vós terá um amigo e, se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para nos dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dá-los por ser seu amigo, levantar-se-á, portanto, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Mas o que é isso, pastor Jair? Então nós temos que importunar a Deus? Não, nós temos que ser perseverantes. Nós somos provados, irmão. Se temos realmente fé nele e se realmente confiamos nele. Então não é orar por orar. Se eu orei fundamentado, entenda bem, nas Escrituras, eu não posso desistir. Eu tenho que importunar o Senhor. Eu tenho que ser constante naquela oração. Eu falo muito para a família. Quantas pessoas estão orando por um viciado? O que eu posso fazer? Cada vez que eu oro ele bebe mais ainda? Você não entendeu. Você tem que ser constante. O justo viverá da fé. Nós andamos por fé e não por vista. Então eu tenho que insistir, Jesus, muito obrigado, eu não vou mudar minha oração, esse vício está amaldiçoado. Mas o que eu estou vendo é uma pessoa bêbada, uma pessoa drogada, uma pessoa que não larga o cigarro, ou não larga a bebida, ou não larga as drogas, e aí eu desisto. Não, eu não tomei o nome do Senhor em vão, eu tenho que ser constante ali, importunar o Senhor. Aí ele vai dar lição para nós, que nós conhecemos, todo mundo aqui já ouviu, né? Porque tanto Mateus, o Marcos, Lucas falam bastante, precisando de Mateus, né? E ele diz assim, e eu vos digo, a vós pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abre-se-lhe-á. Então, às vezes, nós temos que pedir, parece que não estamos sendo atendidos, então vamos buscar. Tem algum entendimento? Está faltando? Eu vou buscar. Compreensão mais? Vou buscar. Se não estou conseguindo, o que eu vou bater? Eu vou insistir, Deus, eu não vou abrir mão. Você tem que ser valente, mas valente na oração, e você vai conseguir. Então, vamos voltar lá no Colossenses, o que Paulo disse para ali? Perseverai, versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Aí ele fala de várias orações. Uma oração que nós temos que fazer pela igreja, diz, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Nós somos prisioneiros de Cristo, não é prisioneiro físico, não. Nós somos prisioneiros de Cristo. Você vê o pregador, se muita gente faz tudo, mas se o pregador faz, já está fazendo isso. Eu até brinco com as pessoas, se o pastor tem carro, ele é ladrão, se não tem, não tem fé. E agora?
não é verdade? Não tem. Eu costumo brincar, quando eu entrei na igreja, eu tinha um carro, né? Hoje eu tenho um carro, mas é daqui, eu uso é da igreja. Se eu for transferido daqui da sede, como eu sou pastor da sede, eu tenho um carro que é da igreja que eu uso, mas não tenho o meu. Se eu tiver, eu não vou ter carro. Mas você deve ter dinheiro muito guardado, que um dia você sair, você compra um carro. Aí você, não, eu tenho tanto que eu vou até dividir com você, né? Mas voltando à série, não estou chorando miséria aqui não. Um exemplo que eu tenho, eu sei que o irmão aqui é o empresário, eu estou falando isso aqui para ele depois me dar um carro. Não, está amarrado, né? De outra experiência, quando eu cheguei na igreja, eu já falei que eu vim de uma família pobre de maré, né, mesmo. Mas Deus começou a abençoar um irmão através do futebol. E quando ele foi campeão mundial de juniores, né, e ele deu presente para todo mundo, né? Deu um presente, foi no México, deu um sombreiro para um, deu uma camisa para o outro. E ele olhou para mim e disse: Jaime, esqueci de você. Eu disse: ah, não, só o título já dá bastante. Aí ele pegou a chave do carro dele assim: toma que é teu. Qual era o carro? Sabe qual era o carro? O primeiro carro que eu tinha, um Fusca. Mas um Fusca 78 no começo, sim, dos anos 80. Era um carro novo, pessoal. Meu Fusca era amarelo, não era Brasília amarela, não. Era um Fusca amarelo, né? Mas por que eu estou falando isso para você? Entenda bem, nós temos que, entenda bem, buscar e olhar mais, e olhar para que o Evangelho tenha liberdade, porque nós precisamos de pregar. Nós estamos entrando em país, não sou eu que estou lá, mas são irmãos nossos. Eu conheci o nosso pastor, entenda bem, que fica num país perigosíssimo. Eu fui... até brinquei com ele, que eu levei aqui perto no lugar, e ele viu lá um negócio assim de nozes, não sei o que, e na terra dele tem muito isso, figo, nozes, aquela tipo uma bandejinha que fazem com várias coisas, né? E ele logo gostou que era da terra dele aquilo lá. Mas ele, é situação, tanta situação, que às vezes ele vai batizar uma pessoa, não fala para ninguém, ele entra na casa da pessoa, a convite da pessoa, e batiza a pessoa lá no banheiro dela, na banheira. Às vezes pega como se fosse passear no mar, em algum lugar, chega lá e batiza a pessoa. Então nós temos que fazer essas orações, não é só oração de cura, não. Paulo está ensinando aqui vários tipos de orações, mas vamos ficar na primeira. Persevere, insista, assim como insistimos também para que o Evangelho entre nesse lugar. Às vezes chega, tem uma porta fechada, nós continuamos, Deus vai abrindo portas, vai abrindo daqui, vai abrindo dali, e as coisas vão acontecendo, e Deus vai fazendo, a mesma coisa vai ser com você. Vai ser a sua família no reino de Deus, a sua família na presença de Deus, pode ser a sua cura mesmo, que você está orando, parece que não está acontecendo. Não, Jesus, eu fui curado pelas tuas feridas, essa diabetes está amaldiçoada, eu estou tomando a insulina, não estou não, só um exemplo, né? Até fiz exame de há pouco tempo aí, né? Está tranquilo, nessa área está tranquila, como em todas, sinceramente. Mas voltando, e você diz assim, tranquila, você ora, faz a oração, entenda, está amaldiçoada essa diabetes. Falei, a diabetes pode ser a pressão alta, pode ser um caroço que surgiu na senhora, pode ser uma úlcera, pode ser uma gastrite, pode ser um câncer. Persevere. Jesus, eu fui curado pelas tuas feridas, essa doença está amaldiçoada, eu não vou voltar atrás da minha oração. Você pode ter certeza que você vai encontrar, você vai receber, a porta vai se abrir.